A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ela encontra-se em Êxodo 14. A partir do versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Pode se sentar, irmãos. E de manhã ali, a hora que eu li essa palavra, o Senhor, Ele me trouxe algo ao meu coração. Eu até anotei aqui, que fala assim: ao enfrentarem dificuldades, os israelitas rapidamente esqueciam a opressão que haviam deixado e achavam que seria melhor trabalhar para os egípcios do que servir ao Senhor. Esqueceram da promessa de que o Senhor os livraria e daria a terra prometida. Então, em meio às dificuldades, em meio a esse obstáculo em que eles se achavam, eles se esqueceram daquilo que o Senhor prometeu para eles. Porque os irmãos conhecem a passagem, né? Os israelitas, eles eram os escravos ali no Egito, e o Senhor, Ele enviou Moisés para que os libertassem, né, da escravidão, da opressão que eles viviam. O Senhor enviou as 10 pragas e o Senhor os tirou do Egito. Só que quando chegou no meio do caminho, eles começaram a murmurar, porque eles se viram em meio ao obstáculo. Na frente eles se depararam com o Mar Vermelho, e atrás eles se depararam com os egípcios, com o Faraó, com os cavaleiros. Então eles ficaram temerosos. Então eles falaram e começaram a murmurar e a dizer: Moisés, por que você nos tirou do Egito, né, para morrer aqui no meio do deserto? Era melhor que nós tivéssemos continuado lá. Então eles falaram: era melhor que eles continuassem na opressão em que eles viviam. Era melhor que eles continuassem vivendo como escravos. E eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Por quê? Por causa que as dificuldades os cegaram, o desespero, né? Então eles só enxergavam os obstáculos. À frente o mar e atrás os egípcios. Então eles queriam abrir mão da promessa de Deus, né? Queriam voltar para trás para serem escravos novamente. Pois o medo que eles sentiam era tão grande que eles não conseguiam crer e ouvir a voz de Deus. Ouvir era a visão e a palavra. A visão que o Senhor tinha dado para eles, uma terra prometida, uma terra que emanaria leite e mel. E a palavra que o Senhor liberou para a vida deles, né? Que o Senhor os livraria e os daria a terra prometida. Só que o medo foi tão grande, o desespero, né? O meio à dificuldade. Então eles se esqueceram disso tudo. Eles não lembravam mais da voz do Senhor. Eles não conseguiam mais lembrar daquilo que o Senhor tinha prometido para a vida deles. Então eles preferiram o quê? Voltar atrás. Eles preferiam retroceder, voltar a ser escravos, voltar à escravidão, voltar àquela vida de opressão em que eles tinham vivido. Só que a ordem do Senhor foi o qual? Né? Quando aqui no versículo 15 fala: o Senhor disse a Moisés: por que clamas? Dize ao povo para marchar, que era para eles marchar, que era para eles não parar, para eles não retroceder. E o que acontece? Mas aqui à frente, se a gente continuar lendo, o Senhor abriu o mar, né? E eles puderam passar o quê? Passar a seco. Eles passaram pelo Mar Vermelho, né? E daí o mar se fechou, os egípcios todos morreram. Mas o que o Senhor prometeu para eles, o Senhor cumpriu na vida deles, né? Eles puderam passar em seco ao mar. E falando assim, trazendo para nós hoje, quantos de nós, em meio às lutas,
em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio aos obstáculos que aparecem na nossa frente. Quantos de nós a gente não pensa em parar? A gente não pensa em retroceder, em voltar para trás, né? A gente se esquece daquilo que o Senhor prometeu para nós. Porque eu creio que para cada um o Senhor, Ele liberou uma palavra de promessa. Eu creio que para cada um que aqui se encontra, o Senhor prometeu algo. Há algo no coração de cada um de nós. Há uma chama que arde sobre uma palavra que foi aquilo que o Senhor colocou na vida de cada um. Só que muitas das vezes os obstáculos pode ser o mar à nossa frente, pode ser os egípcios atrás de nós, e nós esquecemos o quê? De nos lembrar da promessa que o Senhor fez para nós. Nós nos esquecemos que o Senhor liberou uma palavra sobre as nossas vidas. Nós nos esquecemos de que o Senhor, Ele nos deu uma promessa de que nós estamos aqui só de passagem e que esse lugar, ele não é nosso. Nós não estamos aqui para morada, não. O Senhor, Ele nos deu uma morada celestial que é o céu. Ele nos prometeu, né? Só que as dificuldades são tantas, os problemas são tantos que nós nos esquecemos. A voz do Senhor, ela acaba sendo abafada em meio às dificuldades, em meio aos problemas. E muitos de nós, eu creio que nós passamos por processos nas nossas vidas. Uns estão no começo, outros estão no meio e outros já estão chegando no fim. Mas em todos esses processos dos quais a gente passa, o Senhor, Ele está conosco. A maior promessa que o Senhor, Ele nos deu foi a promessa da salvação. E o Senhor, Ele nos prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos das nossas vidas. Ele nunca nos deixaria só. Mesmo em meio às dificuldades, os problemas virão, sim, os problemas virão. Mas muitas das vezes o Senhor, Ele não vai nos livrar dos problemas, mas o Senhor, Ele vai passar conosco em meio aos problemas. Basta a gente crer nas promessas do Senhor. Basta a gente todo dia, a gente lembrar da promessa que o Senhor fez ao nosso coração, da promessa que o Senhor fez a cada um de nós, que Ele estaria conosco em todos os momentos das nossas vidas e que Ele não nos deixaria só. Só que para isso, irmãos, nós precisamos estar o quê? Alinhados aos pensamentos de Deus, alinhados à vontade do Senhor, com os nossos pensamentos ligados e voltados para a vontade do Senhor, para aquilo que Ele tem e para aquilo que Ele quer na nossa vida. Pois por um minuto sequer, se a gente se desalinhar, se a gente se desaperceber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos parar. Nós vamos sentir medo, nós vamos querer retroceder. E o mar está na nossa frente, os egípcios estão atrás de nós. E o que é que nós vamos fazer? Qual a atitude que nós vamos tomar em meio a isso tudo? E o Senhor, Ele falou assim para mim, que nós estamos tão cegos espiritualmente, que nós perdemos a visão e a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor, Ele prometeu para as nossas vidas. E o Senhor, Ele fala, por que clamas? Não murmures, né? Por que murmuras? Por que chores? Marche, caminhe, não desista. Só mais um pouquinho e breve o Senhor virá. Está perto, né? Nós sabemos que a volta do Senhor está perto. Nós vemos os sinais, né? Tantas coisas acontecendo. Assim como o pastor, ele sempre tem falado, né? Assim como ele falou em casa. Tantos jovens perdendo a vida, tantos jovens com depressão, tantos jovens que estão desistindo, né? Não só jovens, mas famílias, pessoas que estão parando no meio do caminho, pessoas que se veem sufocadas pelo medo, pessoas que se veem sufocadas pelas aflições desse mundo e não conseguem mais enxergar aquilo que o Senhor tem para elas, aquilo que o Senhor requer de nós. O Senhor requer de nós que nós tenhamos uma vida com comunhão com Deus, que nós tenhamos uma vida de santidade. E para que isso venha a ocorrer, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Nós precisamos primeiramente nos dispor, né? Começar um ano, do ano passado, né? Nada deu certo, nós não conseguimos, fizemos tantas promessas, prometemos tantas coisas e não conseguimos cumprir. Mas o Senhor, Ele nos dá uma nova oportunidade a cada dia. A cada amanhecer o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade. Porque tantas pessoas que elas deitam e elas não acordam mais. Mas se nós estamos aqui vivos, se nós estamos aqui firmes, é porque o Senhor, Ele tem uma promessa para
a vida de cada um de nós. O Senhor, Ele requer algo de cada um de nós. E não precisa ser algo assim, eu falo, sobrenatural. Muitas vezes a gente quer algo sobrenatural de Deus. Mas, irmãos, eu entendo assim, algo assim para minha vida, que eu tiro para minha vida. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas coisas acontecendo. E se nós estamos aqui de pé, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa força, mas é pela força de Deus, é pela vontade de Deus. Muitas das vezes nós passamos por tantas coisas que, se não fosse a mão de Deus, nós já teríamos sucumbido. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós já teríamos desistido. Mas se nós até aqui chegamos, é porque o Senhor, Ele tem nos sustentado. O Senhor, Ele tem falado conosco. Mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E muitas das vezes, irmãos, é como um hino que eu sempre guardo no meu coração. Muitas das vezes nós não vamos sentir, nós não vamos ver o agir de Deus. Mas o Senhor, Ele está trabalhando na vida de cada um de nós. Mesmo que nós não sintamos, mesmo que nós não vemos, o Senhor, Ele trabalha. Assim como a palavra do Senhor fala, que aos seus filhos o Senhor dá enquanto dorme. E muitas das vezes, enquanto nós dormimos, o Senhor, Ele está trabalhando. O Senhor, Ele cuida da nossa família. O Senhor, Ele cuida do nosso trabalho. O Senhor, Ele cuida dos nossos filhos. Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem sido a provisão nos dias difíceis. O Senhor, Ele tem provido não só o alimento. O Senhor, Ele tem provido o nosso sustento. O Senhor tem provido para as nossas vidas força a cada dia, pois é o Senhor que nos sustenta. Então o Senhor nos fala hoje, né? Ele fala: por que clamas? Marche, diga ao meu povo que marche. E o Senhor, Ele fala para que nós venhamos marchar. Não é hora de parar, não é hora de pensar em desistir, não é hora de retroceder, pois nós já estamos no meio do caminho. É como a palavra do Senhor fala: para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, se só o Senhor tem a palavra que traz vida, que traz cura para os nossos corações. Só o Senhor é o nosso alimento, só o Senhor é o nosso sustento. Então nós não podemos parar, irmão. A ordem do Senhor, ela é clara. E para hoje o Senhor nos diz: marche. A ordem do Senhor é para que nós venhamos marchar. Marchar em meio às dificuldades, marchar em meio aos problemas. Se nós estamos no meio do mar, o mar está ali, não dá para a gente ir a nado, que nós venhamos mergulhar. E muitas das vezes, a maioria das vezes, vai ter que ser assim. Nós vamos ter que mergulhar no fundo, no mais profundo de Deus, porque senão nós não vamos aguentar, irmãos, pois são lutas, né? Mas a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós também venceremos. E é o Senhor quem está conosco, é o Senhor quem nos guia em meio ao deserto, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos sustenta. E eu sou grata a Deus, irmãos, porque eu olhando, né, nos dias de hoje, como o Senhor, Ele é fiel, como o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E eu paro para pensar, e o Senhor falou muito ao meu coração essa semana, sobre as mãos do Senhor. Tudo é permissão de Deus, e em tudo nós podemos ver as mãos de Deus, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Mesmo que nós, muitas das vezes, nós não entendamos o porquê, né? Nós nos damos ao luxo ainda de questionar ao Deus, de perguntar: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Mas muitas das vezes, nós não vamos ter resposta de Deus, né? Porque tem coisas que são inexplicáveis aos nossos olhos. O Senhor é que sabe de todas as coisas. É Ele que sabe e conhece todas as coisas. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos desejos não são os desejos de Deus, né? Porque a gente pensa de um jeito, mas o Senhor, Ele vê além daquilo que os nossos olhos podem ver. A gente pode achar que isso que a gente quer, o nosso desejo, o nosso sonho, aquilo que a gente almeja, é o bom, é o certo. Só que o Senhor vê lá na frente. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que se passa no mais íntimo do nosso ser. E o Senhor, Ele nos sonda. E o Senhor falou ao meu coração que tudo o que acontece é a mão de Deus. Seja a alegria, seja a tristeza, seja na escassez, seja na bonança, seja no luto, seja na vida.
em tudo a mão de Deus, ela é perfeita. Em tudo nós podemos ver a mão de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus. Pode escapar aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus nada escapa, nada fica oculto. O Senhor, Ele que sabe de todas as coisas. E Deus, Ele é Deus, né? Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É fácil a gente falar isso, o difícil é a gente viver. Só que eu pude aprender isso e pude vivenciar isso na minha vida e a entender que Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus é imutável. Deus, Ele não muda. Nós é que mudamos. Nós é que nos afastamos da presença de Deus com o nosso orgulho, com a nossa soberba. O Senhor, Ele continua o mesmo. Ele permanece o mesmo para sempre. Nós é que mudamos, irmãos. Nós é que nos afastamos da presença de Deus. Nós é que deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós nos desalinhamos da presença de Deus. E não é isso que o Senhor quer. Não é esse o tempo. Não é tempo de nós perdermos tempo com tantas poucas coisas, com tanto mimimi, irmãos. É tempo, é que nem o pastor fala, é tempo de nós sairmos do leite. É tempo de nós nos alimentarmos com palavras mais sólidas. É tempo de nós vivermos o Evangelho de Cristo, vivermos o verdadeiro Evangelho de Cristo. Pois tudo quanto que nós vivemos, que tudo seja para glorificar a Deus, tudo seja para a glorificação do nome do Senhor. Quer na tristeza, quer na alegria, quer na abastança, quer na escassez, tudo venha a ser na nossa vida para a glorificação do nome do Senhor, irmãos. Então que nós possamos não desistir, não importa qual a estação das nossas vidas que nós possamos estar, que nós não possamos esquecer daquilo que o Senhor prometeu para nós. E eu queria encerrar lendo aqui um versículo que se encontra aqui em 2 Coríntios. Coríntios 4,16, que fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então que nós não vamos fixar os nossos olhos nas coisas que se veem, irmãos, nas coisas que são temporárias. Que nós não venhamos fixar os nossos olhos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nos nossos medos. Mas que nós possamos fixar os nossos olhos no nosso alvo, que é Cristo. Que nós venhamos fixar os nossos olhos naquilo que nós não podemos ver, mas que são eternas, que é na nossa morada no céu, que o Senhor já preparou para nós. Que nós venhamos, irmãos, estar firmes, ainda que nós venhamos desfalecer, ainda que o nosso corpo venha se desfalecer, ainda que nós venhamos muitas vezes nos abater, ainda que nós venhamos muitas vezes desanimar, irmãos, mas que o nosso homem interior, que ele venha se renovar dia após dia. Se renovar como? Através da palavra de Deus. Porque é como o versículo que o pastor escolheu, né? Que a palavra de Deus, ela vem para quê? Para corrigir, né? Ela vem para que nós possamos aprender, para que nós serve como repreensão, como correção, mas acima de tudo para que nós venhamos aprender. Então, aprendendo a palavra de Deus, nós nos alimentando da palavra de Deus, é aquilo que cada vez mais o nosso homem interior, ele vai se fortalecer. É algo que o pastor falou para mim uma vez, que quanto mais nós nos alimentarmos da carne, mais a nossa carne ela vai se fortalecer. Mas quanto mais nós alimentarmos do Espírito, mais o nosso Espírito ele vai se fortalecer. Então que nós venhamos nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa alma do Espírito, nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos de Deus e olhar para o nosso alvo,
que é Cristo. Fixar os nossos olhos em Cristo. Fixar os nossos olhos e crer na promessa que o Senhor nos deu. Que a promessa que o Senhor nos deu que é que nós vamos morar com Cristo na glória. Vai cessar, irmãos, toda luta, toda dor, todo sofrimento. Vai valer a pena. Porque é como o apóstolo Paulo ele fala, né? Que cada sofrimento para ele valeu a pena. Por quê? Porque ele tinha certeza da salvação dele. Ele tinha certeza e a convicção daquilo que ele queria, daquilo que ele acreditava. Paulo ele viveu o verdadeiro evangelho de Cristo. E que nós também venhamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo na nossa caminhada e na nossa vida. E a ordem do Senhor para nós é: por que clamas? Marche. E o Senhor nos manda marchar, irmãos. Que não venhamos parar. Tá difícil? Tá doendo? Vamos nos arrastando, mas não desista. Marche. A ordem do Senhor para nós nessa noite é para que nós marchemos. Amém.